Ciclo trigonométrico. Para começar o nosso estudo sobre ciclo trigonométrico, vamos começar recordando o que havíamos visto sobre seno, cosseno e tangente. Vamos pegar um triângulo retângulo, vamos nomeá-lo como A, B, C, onde B e C são seus catetos e A é a sua hipotenusa. Portanto, aqui a gente tem o vértice A, o vértice C e o vértice B. Quando estudamos trigonometria no triângulo retângulo, recordando, nós vimos que seno, se esse aqui é um ângulo alfa, seno de alfa era igual a cateto oposto, portanto C, sobre a hipotenusa, A. Cosseno de alfa era igual a cateto adjacente, portanto, B, sobre a hipotenusa, A. E tangente do ângulo alfa, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Que, inclusive, a gente conseguia verificar que tangente de alfa poderia ser calculado também como seno de alfa sobre cosseno de alfa, que acaba sendo a tangente. Portanto, tangente de alfa pode ser calculada como seno de alfa sobre cosseno de alfa. É uma continha simples que demonstra isso. Ou, simplesmente, cateto oposto sobre o adjacente. Tudo isso vimos quando estávamos estudando trigonometria no triângulo retângulo. O que faremos agora para estudar o ciclo trigonométrico, trigonometria na circunferência, é ampliar um pouquinho esse conceito de seno, cosseno e tangente, agora para ângulos maiores do que o ângulo de 90. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer uma ilustração. Bem, temos aqui uma circunferência, o plano cartesiano, e vamos considerar nessa circunferência alguns pontos especiais. Temos aqui um ponto A, que tem coordenadas 1, 0. Portanto, o raio dessa circunferência é 1. Temos a origem, O, e vamos traçar um ponto P em algum lugar da circunferência. De preferência no primeiro quadrante, lembrando que temos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, portanto, marcamos esse ponto P no primeiro quadrante. Temos as coordenadas desse ponto P, portanto, a projeção dele em cima do eixo X, que nós daremos o nome de P subíndice X, a projeção desse ponto P sobre o eixo X. E temos também a projeção desse ponto P sobre o eixo Y, que nós chamaremos de P subíndice Y. Agora observa, podemos traçar aqui um triângulo retângulo também, ligando P até a origem, e daremos o nome de R, lembrando que R é igual a 1, mas vamos chamar por enquanto de R, esse comprimento amarelo. E temos um ângulo central, que nós chamaremos de X. Dessa forma, observe que teremos também formado um triângulo retângulo. O triângulo OP, PX, esse triângulo retângulo, que propositalmente traçamos esse cateto vertical na cor verde e esse cateto horizontal na cor vermelha. E vamos pensar um pouco juntos aqui. Quem será seno do ângulo X? Será o cateto oposto a X sobre a hipotenusa, ou seja, esse segmento PPX sobre a hipotenusa, que é R. Porém, R vale 1, porque o raio da circunferência vale 1. Logo, a conclusão que chegamos é que PX vale exatamente seno de x. Da mesma forma, calculando cosseno de x, temos que cosseno de x é o cateto adjacente, ou seja, OPX,
OPX sobre a hipotenusa, que é R. Mas lembrando, R vale 1. A conclusão que chegamos é que OPX é igual a cosseno de x. Ou seja, esse comprimento verde vale seno de x, exatamente seno de x. E esse comprimento vermelho vale cosseno de x, exatamente cosseno de x. Com isso, considerando que o ciclo trigonométrico tem raio 1, qualquer ponto sobre a circunferência, vamos considerar primeiro um ponto no primeiro quadrante, ok? Você traçando um ponto P sobre a circunferência, o comprimento desse segmento OP, quando projetado sobre o eixo Y, veja, qual seria o comprimento desse segmento OP? OP é esse amarelo. Quando projetado no eixo Y, vê se você não vai ter exatamente o tamanho desse segmento verde, ou seja, seno de x. Então é razoável a gente dizer que esse comprimento eu poderia pintar de verde também, porque mede seno de x. Veja, a projeção desse segmento OP, repetindo, sobre o eixo OY, o eixo dos y, mede seno de x. Da mesma maneira, e aqui já está a projeção sobre o eixo OX, a projeção de OP sobre o eixo OX mede o comprimento desse segmento vermelho, que é cosseno de x. Isso vai nos acompanhar em todo o nosso estudo a respeito do ciclo trigonométrico. A projeção sobre o eixo OY nós batizaremos de seno de x, ou seja, o eixo y a gente pode chamar de eixo dos senos. E a projeção do segmento OP sobre o eixo OX é o cosseno de x. E em todo o nosso estudo de ciclo trigonométrico, a projeção ou as projeções sobre o eixo OX será cosseno de x. Lembrando que vai ficar bem interessante, porque esse ângulo agora, ele não apenas varia entre 0 e 90, mas esse ângulo ele vai poder ultrapassar 90, chegando até 180, aqui, quando ele invade o segundo quadrante, podendo chegar até 270, ok? Entre 180 e 270, nós teremos o terceiro quadrante, e ele passa também para o quarto quadrante quando ultrapassa os 270 e é menor que 360. Lembrando que a volta completa na circunferência é 360 graus. E nós poderíamos dividir cada um desses quadrantes em 90, então de 0, o início da contagem dos meus ângulos, 0 a 90. Segundo quadrante, 90 a 180. Terceiro quadrante, 180 a 270. E quarto quadrante, 270 a 360. Ok? E está aqui, primeiro quadrante de 0 a 90, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro quadrante de 180 a 270 graus e quarto quadrante de 270 graus a 360 graus. Vamos acompanhar uma pequena ilustração. Podemos ver nessa figura o ponto P, conforme falamos agora há pouco, sua projeção no eixo OX, que é a projeção PX, e o ponto PY, que é a projeção do ponto P no eixo OY. E o legal do GeoGebra é que nós podemos ver essa figura em movimento.
Observe. À medida que o ponto P se desloca sobre a circunferência de raio 1, podemos observar isso aqui, raio 1. À medida que o ponto P se desloca sobre a circunferência, vemos que suas projeções o acompanham. Algo interessante a observarmos, vamos traçar aqui o raio R, e conforme falamos, a projeção desse raio R, desse segmento amarelo, sobre o eixo OX, é esse segmento laranja, que nós batizamos de cosseno. Fizemos essa dedução agora há pouco. E a projeção do segmento amarelo, que é o raio R, sobre o eixo OY, ela coincide com esse segmento PPX, que é o seno do ângulo X. E poderíamos pintar, inclusive, essa projeção OPY também de verde. Mas dá para notar o que estamos falando aqui. É interessante também colocar... Bem, e à medida que deslocamos o ponto P, observa o que acontece com esse ângulo. O ângulo X ele cresce, ele começa em 0 e ele cresce até 90 graus e depois passa de 90 graus. Para ficar ainda mais claro isso, vamos botar os valores de x. Farei exatamente 45. Chegando a 90 graus, o ângulo reto. Passando, estamos ali em 120, 180. Continuando. 270. Continuando. Vamos alcançar 360. Deslocar aqui um pouquinho para a gente poder perceber isso. 360. Quando ele volta novamente para 0. Ok? E o triângulo que falamos, ele pode ser destacado nessa figura também. Ficam ainda mais claras as relações trigonométricas. Deixa eu imprimir o seno ali também. O seno em verde, o cosseno em laranja e o raio, que nesse caso vale 1, é o raio da circunferência unitária. Ainda uma outra coisa a observar é os quadrantes. Temos aqui o primeiro quadrante. No primeiro quadrante temos como sinais o quê? O x é positivo e o y é positivo. Ok? Temos também o segundo quadrante. No segundo quadrante observamos que o x é negativo e o y é positivo. O terceiro quadrante, e observamos que no terceiro quadrante o x é negativo e o y também é negativo.
E finalmente o quarto quadrante, onde temos o x positivo e o y negativo. Então são esses os sinais. Agora a observação que podemos fazer é que o seno, por ser a projeção vertical, quando ele está no primeiro quadrante, veja que o y ele é positivo no primeiro quadrante. Então o seno será positivo. O cosseno é a projeção horizontal e o x no primeiro quadrante, deixa eu apagar aqui os anteriores. O x no primeiro quadrante ele é positivo, logo o cosseno é positivo. Então tanto o seno quanto o cosseno são positivos. No segundo quadrante, nós temos x negativo e y positivo. Bem, o cosseno agora é a projeção em cima do eixo x negativo. Então, como o x é negativo, o cosseno tem sinal negativo. E o seno é a projeção sobre o eixo y, mas o y, no segundo quadrante, ele é positivo. Logo, o seno é positivo. Vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, olha o que acontece com o ângulo. O ângulo no terceiro quadrante, o x é negativo, portanto o cosseno é negativo. E o y também é negativo. Logo, o seno também é negativo. E no quarto quadrante, um ângulo no quarto quadrante, ele possui cosseno positivo, porque é a projeção em cima do eixo x, positivo, e o seno negativo, porque é a projeção no eixo y, negativo. Esses são, portanto, os sinais do seno e do cosseno. Teremos oportunidade de abordar esse assunto novamente depois.